Olá, meus amigos, mais uma vez muito bem-vindos aqui no nosso canal. O meu nome é Hélio, eu sou instrutor e proprietário aqui da Hélice Treinamentos, uma empresa especializada em treinamentos na área de câmbio automático, automatizado e CVT. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui no canal. Você que já está assistindo a gente, já nos acompanha, eu quero dizer que é um prazer e uma alegria estar mais uma vez com vocês. Hoje o nosso assunto vai ser sensor de pressão de óleo do conjunto Dualogic e o conjunto iMotion. Então a gente vai ver que esse sensor é um sensor que informa para a central do câmbio a pressão que está dentro do sistema, né? Então eu vou fazer uma explicação bem bacana dele, tá? Para vocês entenderem como que ele funciona, ok? Vou deixar rolar a vinheta e a gente já está voltando. Agora, pessoal, vamos conversar então sobre esse sensor, né? Esse sensor é um sensor de pressão de óleo, né? Então ele que vai informar para o módulo do câmbio a pressão que está no sistema do câmbio, né? Então é através dele, né, por meio dessa informação aqui, que o módulo vai optar por ligar o motorzinho da bomba e também desligar, né, com base na informação desse sensor aqui. A primeira coisa que nós vamos conversar é o seguinte: existem dois modelos de sensor. A gente está vendo que um mais azulzinho e um outro preto, né? O preto é o mais antigo, né? É o sensor mais antigo, que é o sensor que utilizava nos primeiros Dualogic, e ele passou então por atualizações, por melhorias, e foi lançado esse azulzinho aqui, né? Ambos têm 3 pinos dentro, são a mesma coisa, né? Porém, o formato deles muda, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que o preto, o conector dele é diferente, né? Logicamente para encaixar nesse conector dele aqui mesmo, né? O conector azul também, né? Ele também tem um conector e ele também é diferente do preto. Então, um conector não serve no outro. Aqui um detalhe interessante, né? O preto não é mais comercializado, né? Atualmente só existe esse azul. E aí como que a gente vai fazer, por exemplo, se eu tiver com um robô antigo utilizando o sensor preto, né, e eu tiver que mudar para o sensor azul, né? Teoricamente, né, eu teria que trocar o chicote inteiro. Por quê? Para poder fazer a ligação do chicote no novo sensor, tá certo? Mas o que a gente faz aqui? A gente usa um recurso, né? Então nós vamos comprar um conector, né, que se adapte nesse sensor novo, tá certo? Vamos vir aqui no chicote antigo, cortar esse chicote aqui, tirar esse conector antigo e emendar então o conector novo. A posição dos pinos, pessoal, é exatamente a mesma em um e em outro sensor, né? Então se a gente olhar, a posição dos pinos é exatamente a mesma. Então o que eu vou fazendo? Eu vou identificando quem que é o pino do centro, quem que é o pino da direita, quem que é o pino da esquerda, né? E vou ligando então no conector novo, tá certo? E aí tudo vai funcionar perfeitamente, ok? Pessoal, e aqui um detalhe interessante nesse sensor, né? E se esse sensor realmente der algum problema dele parar de mandar qualquer informação para a central, né? Se romper o chicote ou qualquer coisa assim, né? E a central então, por exemplo, perder essa informação de pressão do sistema, ela vai parar? Não, ela não para. Então ela tem uma estratégia de emergência que ela vai fazer o seguinte: ela vai ligar o motor a cada 30 segundos, né? Então a cada 30 segundos ela vai lá, aciona um pouco o motor, aciona um pouco o motor e ela fica. Então a cada 30 segundos ela vai ligando o motor elétrico para quê? Para manter uma pressão média no sistema, uma pressão média de trabalho, né? Então quando esse sensor realmente ele estraga, que ele para qualquer informação,
a central passa a trabalhar dessa maneira, né? E a gente vai ver também, pessoal, que se esse sensor também ele tiver estragado, ele às vezes pode criar uma pequena confusão com o acumulador de pressão, porque ele pode dar uns picos de pressão meio malucos, né? Então cuidado com isso, porque pode ser o sensor, mas pode ser também o acumulador de pressão, né? Então quando vocês perceberem, forem fazer uma leitura e ela der uns picos muito instáveis de pressão, volto a repetir, pode ser o acumulador de pressão, mas pode também ser o sensor, tá? Então vale a pena a gente observar isso aí. Bom, e a posição desses sensores aqui? Veja bem, no sistema Dualogic, o sensor de pressão ele está no grupo das eletroválvulas, né? Então ele está rosqueado, ele está preso aqui no grupo das eletroválvulas, né? Seja ele preto ou seja ele azul, né? Tanto faz. Então ele está no grupo das eletroválvulas. Já no sistema iMotion, ele não está no grupo das eletroválvulas, ele está no grupo, né, de potência. Então ele vai estar aqui embaixo, perto daquela válvula anti-retorno. Então está aqui o lugarzinho onde ele vai preso, né? Então ele está preso aqui na parte inferior do grupo de potência, tá? Mas o sensor é o mesmo, tanto para o Dualogic como para o iMotion. Um outro detalhe, a gente vai ver que no sensor existe o quê? Um anel de vedação que deve ser substituído sempre. Então ele também acompanha o nosso kit, ok? Muito bem, senhores, e como que esse sensor então funciona? Ele, na realidade, ele vira um transdutorzinho, né? Vejam bem o seguinte, esses 3 pinos que ele tem aqui dentro, tá? Servem para quê? Um é alimentação positiva, um outro é alimentação negativa e o terceiro pino, então, ele vai mandar para a central do câmbio uma informação elétrica. Eu vou colocar aqui daqui a pouco mais na tela as equivalências entre pressão e a tensão. Então a gente vai ver que à medida que a pressão vai subindo, a tensão também vai subindo. À medida que a pressão baixa, a tensão também baixa. Então eu vou botar aqui as equivalências de cada tensão para pressão, né? Então como é que o módulo faz? Ele recebe essa tensão vinda desse sensor e ele internamente converte essa tensão em pressão, né? Então, por exemplo, ali 2,5 volts mais ou menos, eu vou botar certinho daqui a pouco na tela, né? 2,5 volts, por exemplo, é em torno aí de 40 e poucos bar, né? Mas eu vou colocar isso aí certinho daqui a pouco mais aí na tela, né? Mas então é dessa maneira que ele funciona. Eu vou fazer uma pequena simulação aqui, claro que eu não consigo, eu vou injetar ar nele, né? Claro que eu não consigo uma pressão do sistema, o sistema trabalha com uma pressão bem alta, né? E o compressor não me dá essa possibilidade. Mas dá para a gente ter uma ideia do que acontece aqui, né? Então, só para ficar registrado, o sistema Dualogic, ele liga o motor quando ele atingir em torno de 35, 36 bar e desliga em torno de 45, 46 bar. O iMotion, ele liga também nos 35, 36 bar e desliga em torno de 50 bar. O iMotion é um pouquinho mais alta a pressão dele, ok? Então eu vou alimentar agora, eu vou conectar o sensor e vamos fazer uma pequena simulação aqui para a gente ver o que vai acontecendo com esse sensor, né? Então eu vou ligar ele aqui, vou colocar o conector, né? Vou acoplar o conector nele aqui, né? Então conectorzinho também aqui de 3 fios, né? Então aqui um positivo, um negativo e um sinal, né? Então vamos ver ele funcionando aqui. Eu vou pegar o meu multímetro, vou colocar o multímetro aqui, né? Vou ligar a ponta positiva do multímetro nesse fio do meio, que é o fio de sinal, né? Então vou ligar ele aqui para a gente ver o que vai acontecer, né? Volto aqui para a minha fonte, tá certo? Volto aqui para a fonte e vou alimentá-la com 5 volts também. Esse sensor trabalha em 5 volts. Então eu vou vir aqui colocar o positivo, o negativo, né? Então eu liguei positivo e negativo, e para eu fechar o circuito, né, o fio preto do multímetro,
eu vou ligar aqui no fio preto da fonte, né? Vou energizar a fonte e vamos ver o que vai acontecer aqui. E vou aplicar ar nesse furo de entrada do sensor. Logicamente, a gente vai perceber aqui uma pequena variação de tensão, porque, como eu falei, eu não consigo atingir aqui uma pressão muito alta com o compressor, né? Mas vai dar para a gente ter uma ideia de que à medida que eu injeto pressão nele aqui, a tensão de saída dele aqui muda. Então eu vou ligar a minha fonte, né? Liguei a fonte, 5 volts, e aqui o que a gente está percebendo aqui, né? Em torno aqui de 447 milivolts, né? Mais ou menos aí meio volt, né? E eu vou então aplicar aqui uma pressão de ar, né? Para a gente ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá, apertei o gatilho do ar, ele vai para 800 e poucos milivolts, quase 1 volt, né? Olha lá, né? Apertei de novo, ó. Tirei, coloquei, olha lá, né? Então, essa informação elétrica, ela é transformada, né? O módulo tem dentro dele uma tabela, tanto de tensão, tanto de pressão. Então ele vai fazendo as leituras e ele sabe qual é que é a pressão que está aqui. Ok, então chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por você ter participado mais uma vez aqui com a gente. Te inscreve no canal, curte, né? Ativa o sininho e eu te espero numa próxima oportunidade. Um grande abraço, até mais.